Meus amados, a paz do Senhor, somos gratos a Deus pela oportunidade. Mais uma vez aqui no Devocional do Lar, vamos ler hoje, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículos 18 e 19, que nos diz assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Glória a Jesus Cristo. O apóstolo João, ele, com muita ênfase, muita propriedade, ele afirmou que já estamos na última hora. E ele diz que há um motivo para afirmar isso, né? Ele diz: filhos, é já a última hora. E no final do versículo ele diz: por onde conhecemos que já é a última hora. Então, quando ele diz que já é a última hora, ele diz que os anticristos surgiriam, né? E muitos se têm feito anticristo, né? O anticristo vem, o próprio anticristo vai vir, mas só depois do arrebatamento da igreja. Mas agora, antes do arrebatamento da igreja, muitos se têm feito anticristos, ou seja, muitos se têm feito contrário ao ensinamento de Cristo. Isso aí é um sinal de que nós estamos nos últimos momentos. E esses anticristos, né, diante da eminente volta de Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo, que esta palavra vem para que nós estejamos preparados para estar de pé. Ele diz assim, olha, eles saíram de nós. Essas pessoas que são contrárias ao ensinamento verdadeiro da palavra, eles saíram de nós. Diz ele aqui porque não era de nós. Se fosse da nossa, participando da mesma fé nossa, estariam conosco, mas eles saíram para que se manifestasse, para que aparecesse que eles estavam aqui enganando. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos, pela palavra, essa consciência de que estamos vivendo os últimos momentos da igreja. E devemos ter muito cuidado com quem se faz contrário a Cristo, ou seja, contrário ao ensinamento, à doutrina bíblica. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 11, ele diz assim, no versículo 1: Oxalá me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então, Paulo estava mostrando à igreja que ele tinha zelo pela igreja, porque ele estava preparando para mostrar a Cristo. E ele diz no versículo número 3, mas temo, dizia o apóstolo Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o cuidado de Paulo, o temor de Paulo era que a igreja não deixasse o caminho da verdade, o ensinamento genuíno, a doutrina bíblica. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, Paulo, ele mesmo diz assim, olha, versículo de número 20, capítulo 20, versículo 27. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, então tenham cuidado da vossa vida, tenham cuidado de você. E por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, falando aos líderes da igreja, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, dizia Paulo, e depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem a si discípulos após si. Tá vendo aí? Paulo falando o que João falou. Que essas pessoas contrárias ao ensinamento de Cristo, eles estão dentro da igreja, saem do meio de nós. E a gente tem que ter cuidado com todo afinco para não ser enganado pelas doutrinas falsas. E Paulo, escrevendo ainda aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, do legalismo. Esses cães, maus obreiros,
são estas pessoas que distorcem o ensinamento da palavra. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eles ensinam errado e desviam as pessoas após si. Não tem piedade. Quando Paulo escreveu a Timóteo, carta do apóstolo Timóteo, segundo Timóteo, ele diz assim, olha, nos últimos dias, capítulo 3, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, eles serão avarentos. Só pensa nele, não tem piedade de ninguém, glória ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 ele diz, eles têm aparência de piedade, mas nega a eficácia desta. Eles apresentam-se como crentes, mas não são crentes. Aleluia. Apresentam-se como ministros de Deus, mas não são ministros de Deus. Então, este é um dos sinais que Jesus está voltando. Estamos na última hora. Os falsos obreiros, os que distorcem o ensinamento da palavra. Tenhamos cuidado com isso aí. Nós temos a revelação de Deus que está na nossa mão, a palavra de Deus. Qualquer ensinamento contrário a isso aqui, a gente deve rejeitar. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo o tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.